Ao longo da história de Curitiba, poucos personagens despertaram tanta devoção popular quanto Maria Polenta. Conhecida pelos benzimentos e pelos tratamentos que realizava com base na medicina popular, ela se tornou uma referência para inúmeras pessoas que buscavam alívio para dores, fraturas e outros problemas físicos em uma época que o acesso à assistência médica era bastante limitado. Mais de 6 décadas após sua morte, seu túmulo continua recebendo flores, velas e pedidos de cura, enquanto novos relatos sobre graças alcançadas seguem sendo compartilhados entre devotos e até mesmo nas redes sociais. Sem nunca ter sido reconhecida oficialmente pela Igreja Católica, Maria Polenta permanece como uma das figuras mais marcantes da religiosidade popular curitibana. Para saber mais sobre sua história, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórico. Maria Trevisan Tortato, mais conhecida como Maria Polenta, nasceu em 1880 na região de Vêneto, na Itália. Filha de Giuseppe Francisco de Moreto Trevisan e Teresa de Bortoli, ela emigrou para o Brasil em 1892, aos 12 anos de idade, acompanhada dos pais e dos 7 irmãos. A família se estabeleceu no Paraná, integrando o intenso fluxo de imigrantes italianos que chegaram ao país no final do século XIX, atraídos pelas políticas de imigração promovidas pelo governo brasileiro. Em 1898, Maria casou-se com Giuseppe Tortato, conhecido pedreiro de Curitiba. O casal teve 10 filhos e passou a morar na rua Alferes Ângelo Sampaio, entre as atuais avenidas 7 de Setembro e Silva Jardim, nos limites da antiga Colônia Dantas. A origem do apelido Maria Polenta é cercada por diferentes versões. A mais conhecida afirma que o sobrenome surgiu por causa de seu irmão mais novo, Antônio, que trabalhava nas fábricas Todeschini e preparava uma polenta muito apreciada pelos colegas. Com o tempo, ele passou a ser chamado de Antônio Polenta, apelido que acabou sendo estendido aos demais membros da família. Outra versão atribui a origem do nome à própria Maria, que costumava oferecer polenta às pessoas que acolhia e ajudava em sua casa. Embora não exista consenso sobre a verdadeira origem do apelido, foi como Maria Polenta que ela se tornou conhecida na história de Curitiba. Como muitas famílias italianas que chegaram ao Paraná no final do século XIX, os Trevisan estabeleceram-se em um dos núcleos coloniais criados nos arredores de Curitiba, entre eles a antiga Colônia Dantas, atual bairro Água Verde. Nessas comunidades era comum encontrar famílias numerosas, que enfrentavam dificuldades para garantir alimentação, vestuário e outros recursos básicos. O acesso à assistência médica também era bastante limitado. Grande parte dos problemas de saúde era tratado dentro de casa e, nos casos mais graves, muitas famílias recorriam à medicina popular. Benzedeiras, curandeiros e o uso de chás, ervas e orações fazia parte do cotidiano dessas comunidades, desempenhando um papel importante diante da escassez de médicos e medicamentos. Foi nesse contexto que Maria Polenta desenvolveu seus conhecimentos sobre benzeduras. Segundo um dos relatos mais conhecidos, ela começou cuidando dos próprios filhos, utilizando aquilo que aprendia durante as consultas médicas. Mais tarde, ela teria ampliado seus conhecimentos com Maria Moreira,
de quem aprendeu novas benzeduras, além de Modesto Emiliano, que lhe ensinou técnicas populares para tratar torções e deslocamentos. Também existem diferentes versões sobre o início de seus atendimentos à população. De acordo com o relato de Lira Tortato, neta de Maria Polenta, baseada nas lembranças de seu pai Urbano Tortato, ela passou a benzer outras pessoas depois de atender a pedido insistente de uma mãe, o filho doente dessa mulher. A partir desse episódio, sua fama começou a se espalhar e seu nome passou a ser procurado por moradores de diferentes regiões de Curitiba. Maria Polenta ficou conhecida principalmente pelos atendimentos voltados a problemas ósseos e musculares. Combinando prática da medicina popular com a fé religiosa, ela tratava fraturas, torções, contusões e deslocamento, realizando massagens e imobilizações que lhe renderam a fama em Curitiba e também nas cidades vizinhas. Jornais da época a descreviam como uma mulher experiente no tratamento de membros quebrados, e seu nome passou a ser procurado por pessoas de diferentes origens, incluindo trabalhadores e atletas do futebol paranaense. Ao longo das décadas, inúmeros relatos passaram a atribuir a Maria Polenta curas consideradas extraordinárias. Entre os testemunhos preservados por familiares e devotos estão casos de recuperação de fraturas, problemas nos ombros, joelhos, pés, infecções ósseas e outros males físicos. Além da fama pelos tratamentos, Maria Polenta também ficou marcada pela dedicação às pessoas que a procuravam. De acordo com a dissertação de Luiz Henrique de Araújo Oliveira, a tradição oral a descreve como uma mulher de profunda religiosidade, conhecida pela caridade, humildade e disposição em ajudar quem precisava. A reputação construída ao longo de décadas fez com que Maria Polenta se tornasse uma figura amplamente conhecida em Curitiba. Quando faleceu em 22 de abril de 1959, sua morte provocou grande comoção e marcou o início de um processo que consolidou sua memória como uma das principais figuras da religiosidade popular curitibana. Seu velório e sepultamento reuniram um grande número de pessoas, evidenciando o reconhecimento conquistado ao longo da vida. Jornais como o Diário da Tarde, O Dia e Paraná Esportivo publicaram reportagens e notas lamentando sua partida, destacando sua dedicação às pessoas que a procuravam, sua caridade e suas habilidades no tratamento de fraturas e outros problemas físicos. De modo geral, as publicações enfatizavam a sua religiosidade, o seu trabalho voluntário e as famosas mãos de fada, expressão frequentemente utilizada para descrever a forma a qual promovia os seus atendimentos. Conforme lido no jornal O Dia sobre a notícia de sua morte, abre aspas, repercutiu dolorosamente nesta capital o falecimento ocorrido ontem da senhora Maria Trevisan Tortato, figura popular e benquista por toda a população curitibana, conhecida pela alcunha de Maria Polenta. Há mais de 50 anos, Dona Maria vinha curando acidentados, especialista e prática em engessar e curar vítimas de membros quebrados, a quem com sua bondade era solicitada até pelos médicos, dada a sua perícia nesse mister. Várias gerações de paranaenses foram socorridos pela bondosa e popular Maria Polenta. A extinta era esposa do senhor José Tortato e deixa 2 filhos e grande número de netos. Seu sepultamento realizar-se-á hoje às 10 horas da manhã, saindo o féretro da rua Ângelo Sampaio para o cemitério da Água Verde. Como revela a reportagem, o velório de Maria Polenta aconteceu em sua própria residência. A despedida, por sua vez, reuniu uma multidão, refletindo o prestígio e o carinho que ela havia conquistado entre os moradores de Curitiba. As homenagens, porém, não terminaram com o seu sepultamento.
Meses depois, em agosto de 59, o jornal Paraná Esportivo iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados à construção de um busto em seu reconhecimento. Vale lembrar que Maria Polenta era muito procurada por atletas e clubes de futebol do Paraná, que recorriam aos seus tratamentos para aliviar dores e acelerar a recuperação de contusões e torções. A mobilização deu resultado. Em 2 de novembro de 1960, pouco mais de um ano após sua morte, foi inaugurado um busto de Maria Polenta, obra do famoso escultor Erbo Stenzel, na praça que hoje leva seu nome, localizada entre as avenidas República Argentina e Getúlio Vargas, e também a rua Carneiro Lobo. Em 2018, após uma série de furtos e atos de vandalismo contra monumentos públicos, a Prefeitura de Curitiba removeu o busto original de Maria Polenta e o encaminhou ao Memorial de Curitiba, onde permanece até hoje. Desse modo, a escultura que vemos hoje na praça é uma réplica. Com o passar dos anos, a memória de Maria Polenta ultrapassou a lembrança de uma benzedeira conhecida em Curitiba e deu origem à devoção popular. Sem qualquer reconhecimento oficial por parte da Igreja Católica, muitas pessoas passaram a considerá-la uma intercessora espiritual, recorrendo à sua memória em busca de proteção e cura. Seu túmulo, localizado no cemitério municipal do Água Verde, transformou-se em um local de peregrinação. Até hoje, devotos visitam o espaço para fazer orações, agradecer pelas graças alcançadas e também deixar flores, velas e placas de reconhecimento aos milagres que atribuem à sua intercessão. Nas últimas décadas, essa devoção também chegou ao ambiente digital. Comentários publicados nas redes sociais passaram a desempenhar um papel semelhante ao dos ex-votos tradicionais, reunindo relatos de graças alcançadas, pedidos de cura e mensagens de agradecimento. Assim, mais de 6 décadas após sua morte, a trajetória de Maria Polenta continua presente, mantendo viva uma das mais conhecidas expressões da religiosidade popular de Curitiba. E você, já conhecia a história de Maria Polenta? Já visitou o túmulo dela ou ouviu algum relato sobre os feitos promovidos por ela? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre o passado de nosso estado. E a gente se vê no próximo episódio do Paraná Histórica, porque vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!